Ela trabalhou como nunca. Acordou mais cedo que todo mundo, dormiu mais tarde que todo mundo, abriu mão de tudo, de descanso, de lazer, de momentos com a família, porque tinha uma meta, um sonho, uma promessa que tinha feito para si mesma no Réveillon anterior. 2025 vai ser diferente. E ela cumpriu, trabalhou, ralou, se sacrificou 365 dias, sem parar, sem reclamar, sem faltar, acreditando que esforço sempre é recompensado, que quem trabalha duro colhe resultados, que no final tudo vale a pena. E quando o ano virou, quando as pessoas ao redor gritavam Feliz Ano Novo, quando os fogos explodiam no céu, ela percebeu algo que gelou o corpo inteiro. Ela tinha entrado em 2026 exatamente no mesmo lugar. Mesmas dívidas, mesmos problemas, mesma vida. Nada tinha mudado e naquele instante, pela primeira vez, ela entendeu uma verdade dura, pesada, quase cruel. Trabalhar muito não muda nada se você estiver trabalhando errado. Essa é a história de Maria, 47 anos, cabelos começando a embranquecer, mãos calejadas, olheiras profundas que nenhum corretivo consegue esconder. Maria é cozinheira, não de restaurante chique, mas de marmitas feitas em casa, na própria cozinha. Ela faz comida para escritórios, para obras, para pessoas que não têm tempo de cozinhar. Mora num bairro simples, casa pequena, 2 quartos, uma cozinha que virou fábrica, um lugar onde o trabalho nunca acaba. Maria tem 2 filhos já adultos. Juliana, 23 anos, trabalha como balconista numa farmácia. Mora com a mãe porque o salário não dá para viver sozinha. Rafael, 20 anos, faz faculdade à noite e trabalha de dia como entregador de aplicativo. O pai deles saiu de casa há 8 anos, nunca voltou, nunca ajudou. Maria criou os 2 sozinha, com suor, com sacrifício, com trabalho, muito trabalho. E mesmo assim, Maria nunca se viu como vítima. Ela se vê como guerreira, como batalhadora, como mulher forte que não desiste. E é exatamente aí que mora a armadilha. Porque quando você se orgulha demais de ser forte, você esquece que também precisa ser esperta. No primeiro dia de janeiro de 2025, às 5 da manhã, Maria acordou. Sem festa, sem ressaca. Foi direto para a cozinha. Pegou um caderno velho, abriu numa página em branco e escreveu no topo, Metas 2025. Ela ficou olhando aquela folha vazia por alguns segundos. Depois, começou a escrever, quitar as dívidas, reformar o telhado que estava vazando, trocar a geladeira velha, ajudar a filha a sair de casa, pagar a faculdade do filho sem ele precisar trabalhar tanto. Maria fez as contas na cabeça. Para tudo isso, precisava ganhar pelo menos R$ 2.000 a mais por mês. 2.000. A resposta veio rápida, automática, sem reflexão. Trabalhando mais. Se fazia 50 marmitas por dia, faria 100. Se trabalhava 8 horas, passaria para 12. Se descansava no domingo, passaria a trabalhar também. Mais trabalho, mais dinheiro, metas alcançadas. Parecia lógico, parecia certo. Fevereiro começou. Maria passou a acordar às 4 da manhã. 1 hora mais cedo, começava a cozinhar ainda de madrugada. Às 7, já tinha 30 marmitas prontas. Continuava até o meio-dia. Depois à noite, 90 marmitas por dia. Os resultados vieram rápido. Primeiro mês, R$ 2.300 a mais. Segundo mês, quase 3.000. Maria olhou o extrato bancário e pensou, está funcionando. Eu sabia. Era só trabalhar mais. Mas algo começou a mudar, devagar, silencioso. Maria virou uma máquina. Acordar, cozinhar, embalar, dormir, repetir. 7 dias por semana, sem pausa, sem descanso, sem vida. Ela comia em pé. Esquecia de sentar na sala. Não lembrava da última vez que assistiu um filme. Quando o filho chamou para ver algo juntos, ela respondeu que não podia. Sempre não podia.
sempre depois. No aniversário dela, acordou às 4 da manhã. Foi para a cozinha. Trabalhou. Só percebeu que era seu aniversário quando a filha a abraçou e disse parabéns. Maria sorriu e disse que estava tudo bem, mas não estava. Ela já não sabia mais parar. O trabalho virou automático, o cansaço virou rotina. E sem perceber, Maria começou a pagar um preço alto demais. Um preço que só aparece quando já é tarde. As dores começaram devagar, primeiro nas costas, depois nas mãos. Maria dizia para si mesma que era só cansaço, tomava um remédio, passava uma pomada e continuava, porque parar significava perder dinheiro. E perder dinheiro não era uma opção. Em setembro, acordou um dia sem conseguir levantar da cama direito. As costas travaram, a dor era forte. A filha pediu para ela ir ao médico. Maria respondeu que não tinha tempo. Comprou um remédio mais forte e voltou para a cozinha. Naquela noite, o filho entrou na cozinha quase meia-noite. Maria ainda embalava marmitas. Ele pediu para ela sentar. Olhou para a mãe e disse algo que ela nunca esqueceu. A senhora emagreceu, vive cansada, toma remédio todo dia e mesmo assim não para. Maria respondeu que fazia tudo aquilo pelos filhos, para dar uma vida melhor. Ele respirou fundo e disse: "A gente não quer uma vida melhor, mãe. A gente quer a senhora viva e presente." Ela não respondeu, apenas levantou. Voltou para as marmitas, porque encarar aquela verdade doía mais do que qualquer dor nas costas. Trabalhar era mais fácil do que sentir. Dezembro chegou. Maria fez as contas. Tinha trabalhado quase todos os dias do ano. Tinha feito mais de 30.000 marmitas. 30.000. E mesmo assim, as dívidas não tinham acabado. O telhado continuava vazando. A geladeira continuava a mesma. Ela perdeu peso, perdeu saúde, perdeu momentos com os filhos, perdeu aniversários, perdeu conversas, perdeu risadas e, o mais assustador, perdeu a noção de quem ela era fora do trabalho. No dia 28 de dezembro, Maria estava na cozinha preparando marmitas para o Réveillon. Clientes pediam comida especial e ela não conseguia dizer não. Nunca conseguiu. A filha perguntou se ela iria passar a virada com a família. Maria respondeu, sem nem olhar para trás, que não podia. Era trabalho. A filha tentou explicar que não era só uma noite qualquer, era o ano virando. Maria continuou mexendo as panelas. Quando a filha disse que a mãe tinha trabalhado o ano inteiro e mesmo assim estava no mesmo lugar, Maria parou por alguns segundos, mas logo voltou ao trabalho. Porque admitir aquilo significava admitir que algo estava errado. No dia 31 de dezembro, Maria acordou cedo, preparou 50 marmitas especiais, entregou uma por uma, recebeu o dinheiro, voltou para casa à noite. A casa estava vazia, silenciosa. Ela tomou banho, vestiu um pijama limpo, sentou no sofá, ligou a televisão. Na tela, pessoas comemoravam, se abraçavam, sorrindo. Maria estava sozinha, com uma xícara de chá frio nas mãos. Faltavam 5 minutos para a meia-noite. A contagem regressiva começou. Maria pegou o caderno das metas, abriu, olhou uma por uma. Nenhuma tinha sido realmente cumprida. As dívidas estavam apenas parcialmente pagas. O telhado não foi reformado, a geladeira não foi trocada. Os filhos continuavam trabalhando demais. Tudo parecia exatamente igual. Quando os fogos explodiram na televisão e as pessoas gritaram Feliz Ano Novo, Maria começou a chorar, sentada no mesmo sofá, no mesmo lugar, do mesmo jeito que estava um ano atrás. Ela percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Não faltou esforço, faltou direção. Ela passou o ano inteiro andando em círculos, e círculos não levam a lugar nenhum. Na manhã do primeiro dia de janeiro, os filhos chegaram da festa. Encontraram a mãe acordada. Quando perguntaram se estava tudo bem, Maria respondeu algo que nunca dizia. Não está. Ela contou tudo. Disse que trabalhou o ano inteiro,
que se sacrificou, que não parou um dia sequer, e mesmo assim estava no mesmo lugar. O filho disse que ela não tinha falhado. Maria gritou que trabalhar não era suficiente. Foi então que a filha fez uma pergunta simples: quanto a senhora ganha por marmita? Quanto custa para fazer cada uma? Maria nunca tinha feito aquela conta, nunca tinha pensado no próprio valor por hora. Quando fizeram as contas juntos, a verdade apareceu. Maria trabalhava 12 horas por dia para ganhar menos por hora do que o próprio filho ganhava como entregador. O choque foi imediato. Ela entendeu naquele momento. Trabalhou mais, mas não trabalhou melhor. Confundiu esforço com progresso, movimento com direção, estar ocupada com estar avançando. E talvez, sem perceber, você esteja fazendo exatamente a mesma coisa. O silêncio tomou conta da sala. Maria olhava para o chão, tentando entender como algo tão óbvio tinha passado despercebido por tanto tempo. Ela não era fraca, não era preguiçosa. Ela apenas nunca tinha parado para pensar. O filho segurou a mão dela e disse que o problema nunca foi falta de esforço. Foi acreditar que trabalhar mais sempre seria a solução. Quanto mais ela se matava, menos sobrava. E quanto menos sobrava, mais ela se matava. Então eles mostraram uma lista, não de contas, não de dívidas. Uma lista do que Maria tinha perdido ao longo do ano. Datas importantes, momentos simples, conversas que nunca aconteceram, jantares que foram adiados para sempre. Quando ela ouviu que tinha perdido a própria presença na vida dos filhos, algo quebrou por dentro. Não foi um choque barulhento, foi silencioso, profundo, definitivo. Maria percebeu que estava cansada demais para perceber que estava vivendo no automático. Acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Um ciclo que parecia seguro, mas que, na verdade, estava drenando tudo. Naquele momento, ela entendeu que não precisava trabalhar menos por preguiça. Precisava trabalhar diferente por sobrevivência. Se continuasse daquele jeito, não sobraria nada, nem dinheiro, nem saúde, nem ela. No dia seguinte, Maria acordou às 7 da manhã, pela primeira vez em muito tempo. Sentou para tomar café, sem pressa, sem panela no fogo, sem culpa, apenas sentada. Ela pegou um papel e escreveu verdades simples. Não podia continuar 12 horas por dia, precisava ganhar mais por hora. Precisava de ajuda, precisava viver, não sobreviver. Quando decidiu reduzir a quantidade de marmitas, sentiu medo. Medo de perder clientes, medo de faltar dinheiro, medo de estar errada. Mas sentiu algo novo também. Alívio. Na primeira ligação difícil, disse não, pela primeira vez, e o mundo não acabou. O cliente reclamou. Depois aceitou. Maria desligou o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de liberdade. Com menos horas de trabalho, sobrou tempo. E com tempo, ela fez algo impensável. Foi ao médico, dormiu 8 horas, comprou ingredientes mais baratos, jantou com os filhos. Ela percebeu que trabalhar descansada dava menos prejuízo, menos erro, menos desperdício, menos remédio, menos gasto invisível. Pela primeira vez, o dinheiro começou a fazer sentido. Quando criou a ideia do kit semanal, algo mudou. Menos entregas, menos correria, mais valor. O mesmo dinheiro, metade do cansaço. Maria não acreditava no que estava vendo. Ela não ficou rica, não quitou todas as dívidas. A casa continuava a mesma, mas algo era diferente. Ela estava presente, estava inteira, estava viva. No primeiro domingo em muito tempo, Maria almoçou com os filhos. Sentaram à mesa, conversaram, riram. Algo simples, algo que parecia impossível meses antes. Ela percebeu que não precisava se matar para provar valor. Não precisava sofrer para merecer descanso. Trabalhar não deveria custar a própria vida. Um mês depois, as contas ainda existiam. Os problemas também, mas havia esperança. E esperança muda tudo, porque quando você muda a forma de viver, muda a forma de trabalhar.
Maria entrou em 2026 no mesmo lugar, mas não era a mesma pessoa. Ela finalmente entendeu que trabalhar muito não muda a vida. Mudar a forma de viver muda. E talvez você seja como Maria, trabalhando sem parar, se orgulhando do cansaço, achando que esforço resolve tudo, mas não resolve. A pergunta não é quanto você trabalha, é como você trabalha, porque andar em círculos cansa, mas não leva a lugar nenhum. Se essa história tocou você, talvez seja a hora de parar, pensar, mudar. 2026 não precisa ser igual. A escolha é sua, e o momento é agora. Maria não virou exemplo de sucesso, não apareceu em capa de revista, não ficou rica, mas pela primeira vez em muito tempo, ela dormia em paz. Ela entendeu que trabalhar como condenada não era virtude, era falta de limite, e que limite não é fraqueza, é sobrevivência. Durante anos, Maria acreditou que descansar era perder tempo, que parar era retroceder, que dizer não era egoísmo. Hoje, ela sabe que continuar daquele jeito era morrer aos poucos. Ela percebeu que esforço sem direção vira prisão, movimento sem estratégia vira desgaste, e orgulho em ser forte vira armadilha. Maria começou a perceber coisas simples, como o gosto do café, o silêncio da manhã, a conversa sem pressa, coisas pequenas que ela tinha esquecido que existiam. Ela não acordava mais com o coração acelerado, não dormia mais com culpa, ainda tinha medo, mas agora tinha consciência. Consciência de que trabalhar errado cansa mais do que trabalhar muito. Consciência de que dinheiro mal ganho escorre pelos dedos. Consciência de que tempo perdido não volta. Maria começou a dizer não. Não para clientes abusivos, não para jornadas desumanas, não para a própria voz interna que dizia que ela precisava sofrer para merecer. E cada não dito devolvia um pouco dela mesma, um pouco de saúde, um pouco de presença, um pouco de vida. Ela entendeu que não era tarde demais, que ainda dava tempo, não de recuperar o que passou, mas de mudar o que vinha pela frente. Talvez você esteja exatamente onde Maria esteve, cansado, sobrecarregado, orgulhoso do próprio sacrifício, achando que desistir é fracassar. Mas talvez desistir do que te adoece seja o primeiro passo para viver. Talvez parar seja o movimento mais corajoso que você pode fazer. Você não nasceu para viver cansado. Não nasceu para sobreviver. Não nasceu para passar anos andando em círculos. Trabalhar muito não é garantia de nada. Direção é, estratégia é, consciência é. Se você continuar fazendo exatamente o que sempre fez, vai chegar exatamente onde sempre chegou. O cansaço aumenta. A vida não muda. Maria entendeu isso a tempo. Antes que o corpo apagasse, antes que os filhos crescessem sem ela, antes que a vida passasse por completo. Ela entrou em 2026 no mesmo lugar, mas não entrou do mesmo jeito. Entrou acordada. E agora a pergunta é para você. Vai continuar trabalhando até não sobrar nada? Ou vai mudar enquanto ainda dá tempo? Porque o tempo não espera, o corpo cobra e a vida passa. 2026 não precisa ser igual, mas só muda se você mudar. A escolha é sua, sempre foi. Talvez você esteja ouvindo isso cansado, com o corpo pesado, com a mente acelerada, pensando que precisa aguentar só mais um pouco. Talvez você também tenha prometido que esse ano seria diferente, e prometeu isso mais de uma vez, e mesmo assim continua no mesmo lugar. Não porque você é fraco, não porque falta esforço, mas porque ninguém te ensinou a parar para pensar. Pensar antes de fazer, pensar antes de aceitar, pensar antes de sacrificar mais um pedaço da sua vida em nome de uma promessa vazia. Maria achava que precisava sofrer para merecer, que se estivesse cansada, estava no caminho certo, que descanso era coisa de quem desistiu. Mas sofrimento não constrói futuro, só constrói cansaço, e cansaço demais faz a gente aceitar qualquer coisa, aceitar pouco dinheiro,
aceitar desrespeito, aceitar viver no automático, aceitar não viver. Maria percebeu que estava sempre ocupada, mas raramente produtiva, sempre em movimento, mas sem sair do lugar. Ela entendeu que trabalhar mais horas não resolve quando o problema é como você usa essas horas. O corpo dela avisou, a família avisou, a vida avisou, mas ela só escutou quando ficou sozinha no silêncio da virada do ano. Às vezes, a vida precisa gritar. Às vezes, precisa doer, porque enquanto não dói, a gente continua se enganando. Maria não precisava de mais força, precisava de clareza. Precisava enxergar que continuar daquele jeito não era coragem, era medo de mudar. Mudar assusta, porque mudar tira a gente do automático, obriga a assumir responsabilidade, obriga a fazer escolhas difíceis. Dizer não, reduzir, desacelerar, rever, recomeçar. Maria percebeu que viver não é correr o tempo inteiro. Viver é escolher onde colocar sua energia. E talvez hoje seja o dia em que você precise fazer essa escolha também. Não amanhã, não no próximo ano, não quando tudo estiver resolvido, porque nunca está. Ou você muda enquanto ainda consegue caminhar, ou a vida te obriga a parar quando você já não aguenta mais. Maria quase chegou nesse limite, mas percebeu antes. E agora você sabe da história dela. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Ignorar ou usar como aviso. Porque histórias não mudam vidas sozinhas, decisões mudam. E toda decisão começa com consciência. Maria escolheu viver diferente, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Agora a escolha está com você. Vai continuar se orgulhando de estar cansado ou vai começar a se respeitar? No dia seguinte, Maria acordou diferente, não mais cedo, não correndo. Acordou sentindo o peso do corpo, mas também uma clareza que nunca tinha sentido antes. Ela foi até a cozinha e, pela primeira vez em meses, sentou para tomar café, sem panela no fogo, sem relógio pressionando, apenas sentada. Enquanto o café esfriava na xícara, ela percebeu algo simples e assustador. Viver daquele jeito tinha virado um vício. Trabalhar sem parar era a forma que ela encontrou de não pensar, de não sentir, de não encarar o vazio que ficava quando tudo silenciava. Mas agora o silêncio estava ali, e ela decidiu não fugir. Maria pegou um papel e começou a escrever. Não metas, verdades, verdades que doíam, mas libertavam. Ela escreveu que não podia mais trocar saúde por dinheiro, que não podia mais confundir amor com sacrifício, que não podia mais aceitar viver sempre por último. Escrever aquilo fez as mãos dela tremerem, porque assumir a verdade é assumir responsabilidade. Responsabilidade de mudar, responsabilidade de perder algumas coisas para ganhar outras. Maria sabia que dizer não para o excesso significava dizer sim para o essencial. Sabia que alguns clientes iriam embora, que o dinheiro poderia diminuir no começo, que o medo ia aparecer, mas continuar do jeito que estava já tinha um preço alto demais. O preço da ausência, o preço da dor, o preço de chegar ao fim do ano sem reconhecer a própria vida. Naquele momento, Maria entendeu algo que ninguém tinha explicado antes. Trabalhar errado rouba mais do que dinheiro. Rouba tempo, rouba vínculos, rouba identidade. E não existe sucesso que pague esse tipo de perda. Ela respirou fundo. Sabia que não seria fácil. Mudança de verdade nunca é. Mas pela primeira vez, ela não estava correndo. Estava escolhendo. E escolher, mesmo com medo, é o primeiro passo de qualquer transformação real. Maria levantou da cadeira com o corpo ainda cansado, mas com algo novo dentro dela. Direção. Não era o fim dos problemas. Não era um milagre. Era o começo de uma vida mais consciente. E quando você entende isso, não tem mais como fingir que não sabe. Depois que a consciência chega, ou você muda, ou vive em conflito com você mesmo. Maria escolheu mudar. A pergunta agora é se você também está pronto para fazer essa escolha. Maria não acordou rica no dia seguinte. As contas ainda estavam lá, as dores ainda existiam, os problemas não desapareceram. Mas algo tinha mudado.
Ela já não estava mais perdida dentro da própria rotina. Ela começou a perceber o quanto tinha normalizado o cansaço, o quanto tinha transformado o sofrimento em identidade. Durante anos, acreditou que ser forte era aguentar tudo calada. Agora entendia que ser forte também é saber parar. Ela percebeu que ninguém ia chegar para salvá-la, que ninguém ia bater na porta oferecendo descanso, clareza ou direção. Ou ela mudava, ou continuaria vivendo no automático até o corpo quebrar de vez. Maria passou a olhar para o tempo como algo precioso, não como um inimigo que precisava ser vencido. Entendeu que trabalhar sem consciência é como correr em uma esteira. Você se cansa, sua, sofre, mas não sai do lugar. Ela começou a dizer não para o que drenava sua energia, mesmo com culpa, mesmo com medo de desagradar. Cada não dito doía, mas doía menos do que continuar se abandonando. Maria entendeu que limites não afastam quem importa. Limites afastam o excesso. E pela primeira vez em muito tempo, ela começou a sentir algo que não sentia há anos: respeito por si mesma. Respeito pelo próprio corpo, pela própria história, pelo próprio tempo. Ela não estava mais tentando provar nada para ninguém. Estava tentando viver. E isso mudou tudo. Porque quando você muda a forma de viver, o resto começa a se reorganizar aos poucos. Não de forma mágica, mas de forma real. Maria não saiu correndo atrás de mais trabalho. Saiu em busca de mais consciência. E consciência muda decisões. Decisões mudam trajetórias. Ela finalmente entendeu que não era preguiça querer descansar. Era sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. Viver exige coragem. Coragem para desacelerar, para questionar, para escolher diferente. Maria escolheu, e agora talvez seja a sua vez. Talvez enquanto você escuta essa história, algo dentro de você esteja incomodado. Um incômodo silencioso, difícil de explicar. Não é tristeza, não é raiva, é reconhecimento. É aquela sensação de olhar para a vida e perceber que está cansado demais para fingir que está tudo bem. Talvez você também tenha passado o último ano trabalhando como nunca, se esforçando, se sacrificando, acreditando que em algum momento tudo ia fazer sentido. E talvez, assim como Maria, você tenha entrado nesse novo ano exatamente no mesmo lugar. As mesmas contas, as mesmas preocupações, a mesma rotina que suga, cansa e não leva adiante. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que você foi ensinado a confundir esforço com progresso. Ensinaram você a acreditar que trabalhar mais resolve tudo, mas ninguém te contou o preço disso. O preço é o tempo que não volta. As conversas que não acontecem, a saúde que vai embora aos poucos. Maria aprendeu isso tarde, mas não tarde demais. Ela não virou outra pessoa, não mudou de vida da noite para o dia, mas mudou algo essencial. Ela parou de correr sem direção, parou de se orgulhar do cansaço, parou de viver como se o descanso fosse culpa e começou a viver com mais consciência. Talvez você não precise mudar tudo agora. Talvez não precise largar nada hoje, mas precisa pelo menos parar de mentir para si mesmo. Precisa parar de achar que se continuar do mesmo jeito, o resultado vai ser diferente. Porque não vai. O futuro não muda sozinho. Ele muda quando você muda a forma de viver. Maria entendeu isso. Agora a pergunta é simples e difícil. Você vai continuar trabalhando como nunca e vivendo como sempre? Ou vai começar a viver diferente, mesmo com medo? Porque mudar assusta, mas continuar doendo para sempre assusta mais. Se essa história falou com você, não ignora esse sentimento. Transforma isso em decisão. Deixa um like agora, não pelo vídeo, mas pelo compromisso que você faz com você mesmo. E escreve nos comentários, sem pensar muito, só escreve. 2026 não vai ser igual. Quando você escreve isso, você assume algo publicamente. E compromissos públicos têm força. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Às vezes, uma história chega onde conselhos nunca chegaram. E se você quer continuar ouvindo histórias que não são para motivar,
mas para despertar. Se inscreve aqui. Esse canal é para quem cansou de viver no automático. Para quem quer parar, pensar e mudar. Maria entrou em 2026 no mesmo lugar, mas não é mais a mesma pessoa. E você não precisa ser também. A escolha é sua. O momento é agora.